Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Vamos começar com Mecânica 1. É uma introdução à física. Turma, então, continuando a aula 1 de mecânica, as medidas de comprimento, massa e tempo, né? Quais são as unidades? Metro, comprimento, quilograma, massa e tempo em segundos. Vamos transformar as unidades de metro, de comprimento, da seguinte forma. Repare aqui. Para coisas muito grandes, começamos com medidas de comprimento, uma extensão de uma praia, de repente, ou o diâmetro aproximadamente, uma medida diametral de um iceberg. Coisas grandes é quilômetro, tá? Comprimento, medida chamada medida linear. Nós temos o quilômetro, depois vem o hectômetro, que não é muito usado, mas a gente precisa saber, o decâmetro, né? Essas que a gente usa muito, quilômetro. Depois vem o metro, utilizamos demais, metro, decímetro, o centímetro e o milímetro. Tudo que eu estiver falando aqui é suficiente para nós. O que você precisa saber, e eu darei alguns exemplos, é que toda vez que você transforma para a direita, você multiplica por 10. Então, eu sei que 1 quilômetro são 10 hectômetros. Vezes 10, 1 hectômetro são 10 decâmetros. 1 decâmetro são 10 metros. Porque na hora que eu vou passar para cá, ó, daqui para cá, eu multiplico por 10. Tá entendendo essa tabelinha? Então, isso eu vejo, né, meus alunos, às vezes, eles erram muito isso. Ó, veja bem. Então, não tem jeito. Aqui, não vai querer tentar lembrar. Na prova, aconselho você escrever mesmo isso, porque você não tem como confundir. E às vezes a gente lá, você já está cansado, já fez mais de 80 questões. Voltando, ó, veja bem. Aqui, simplesmente, você tem que decorar essa tabelinha. Eu vou dividir por 10, tá? Então, toda vez que eu passo para a esquerda, eu divido por 10. Olha só. Opa. É dividido. Tá? Então, isso é fácil de memorizar. Não precisaria... Ixi, eu tô com um mais na cabeça. Divido por 10, divido por 10, divido por 10. Tabela é importante você decorar. Escreva uma vez no seu caderno, na segunda você já decorou, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sabemos que, por exemplo, se eu quero transformar 1000 metros, né, em quilômetro, como é que eu faço? Você calculou, no exercício você resolveu, deu 1000 metros. Aí, mas as respostas estão em quilômetro. O que eu faço? Ó, metro, vamos lá. Quantas pontes nós temos até o quilômetro? 1, 2, 3. Então eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10, é dividir por 1000. Repare. Dividir por 10. Dividir por 10. Dividir por 10 é dividir por 1000. Então nós temos aqui, quanto que nós temos? 1000, 1000. Dividido por 1000, ou, se ficar confuso isso para você, pense na quantidade de zeros. Ó. Metro, 1 0, 1 0, 1 0. Divido por 1000, 3 zeros, tá vendo? 1 0, 2 zeros, 3 zeros. 1000 dividido por 1000, o mesmo número, sabemos que é 1 quilômetro. Sabemos, bem, muita gente já sabe, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, turma, veja bem. Vamos ver essa tabela. Eu tenho aqui 1 metro. 1 metro. Encontrei uma resposta, 1 metro. Mas as alternativas estão em centímetro. Então vamos ver? Estou aqui no metro. Ó. Quantas pontes eu tenho até o centímetro? 1, 2. Vamos pensar. 1, 2, quantos zeros nós temos? 2 zeros. Então eu vou multiplicar por 100. Quanto que dá 100 vezes 1? Então, sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, turma, agora,
pensando nas unidades de massa que você precisa, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Quais as unidades nós utilizamos mais? Quilograma, grama e miligrama, né? Então, pode ficar focado nisso aí que é o que cai muito. Então, novamente, mesmo esquema. Para a direita, multiplicaremos por 10. Tá? E assim por diante. Toda vez que eu ando para a direita, multiplico por 10. Toda vez que eu andar para a esquerda, eu irei dividir por 10. Então, não preciso escrever em todos, né? Para você saber, não há necessidade. Tudo bem? Então, sabemos muito bem. Vamos caminhar para a esquerda e caminhar para a direita, para você perceber, para a gente poder, né, se soltar um pouquinho mais nas continhas. Então, mais uma vez, 1 quilograma são quantos miligramas? Então, vamos transformar para miligramas. Vamos lembrar que o quilograma é para coisa grande e o miligrama é para coisa pequena. Então, vai ter um número grande em miligramas disso, né? Então, nós temos aqui o miligrama. Ó, vamos lá? Puxa vida, tudo isso. Ó, quilograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 zeros, certo? Então, nós temos 1 milhão de miligramas. Tudo bem? Uma coisa importante que nos exames de segunda fase, isto é, tem a fase analítico-expositiva, na segunda fase, analítico-expositiva que eu digo é prova escrita, né? Não se coloca mais o ponto, tá? Por quê? Porque o computador confunde o ponto com a vírgula. Então, se você for numa segunda fase, numa prova escrita, escreve isso como eu estou fazendo aqui, o examinador já percebe que você já manja, ele vai considerar mais coisa. Sabe de coisas que nem todo mundo sabe. Então, a vírgula, tudo bem, né? Poderia colocar aqui uma vírgula. Não utiliza-se mais. No celular, com os sistemas aí que nós conhecemos, sistema americano e tal, o americano, ele coloca no lugar do ponto, seria a vírgula, e no lugar... deixa eu escrever o que eu estou falando. Se você está lá no celular, pode aparecer esse número. Você vai fazer uma conta no celular, você está fazendo o exercício, aí vamos supor que apareça isso, tá? Esse daqui é o sistema americano. O que a gente faz? No lugar da vírgula, eu tiro. Tá vendo? Reparou? Ó, no lugar da vírgula eu tiro. E no lugar do ponto, nós vamos colocar vírgula. Então eu poderia escrever aqui assim, ó. 1 milhão, com os zerinhos, né, de 3 em 3 acumulados, posso escrever isso. Então, no lugar do miligramas, né, completando, miligramas. Tudo bem? Então, isso é importante, que o aluno vai conferir. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça. Fez a conta? Fez a conta na mão? Confira. Pode usar a calculadora, mas para conferir o que você fez. Não porque você está com preguiça de fazer conta, vou usar a calculadora. Porque na hora da prova você não vai poder usar a calculadora. E o seu cérebro vai estar acostumado com o quê? Com a facilidade. Se você está acostumado a usar a calculadora, chega na hora da prova, você não pode, você vai errar um monte de coisa por causa de conta, cálculo mental. Então, cuidado com isso, porque o cérebro ele é fácil, você programou ele. Se você, no começo, claro que às vezes fazer conta de cabeça tal, dá um pouco de trabalho, mas depois se seu cérebro ficar acostumado com isso, chegar na hora da prova, você vai ter um problema a menos. Então, turma, agora vamos trabalhar com essa tabela para a esquerda. Temos lá numa embalagem, está escrito 1.200 gramas. Certo? Então, repare aqui. Ó. Vamos, quantas pontezinhas tem aqui? Vai. 1, 2, 3. Transformei para quilograma. Vou dividir por 1.000. Transformei para quilograma, ó, já. Dividindo por 1.000. Então, nós temos 1.200 dividido por 1.000. Quem tem dificuldade com essas contas, eu prezo pela conta, pelo cálculo mental, veja bem.
A vírgula está aqui. Se você dividir por 1000, essa vírgula corre 3 casas para a esquerda. Então ficará o resultado apresentado dessa forma. 1,2 quilograma. Quilogramas, né? Porque é maior do que 1, tá? 1,2 quilogramas. Turma, falando então aqui da grandeza tempo, nós precisamos gravar uma coisinha. 1 hora, todos nós sabemos que é igual a 60 minutos, não é verdade? Então, de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu multiplico por 60. E o sentido oposto, eu divido por 60. Divido por 60. Tá? Então, sabemos que 1 minuto, para passar para segundo, olha lá, vezes 60, 1 minuto, 60 segundos. Né? Turma, então, só revendo. Ó, nessa aula 1, vamos lembrar, comprimento, massa e tempo. As unidades, metro, quilograma e segundo. Lembrar que o sistema, essa sigla é do Sistema Internacional de Unidades, tá? As outras unidades vão derivar disso daqui, que esse é o nosso complemento. As unidades derivadas disso é assim, quando a gente usa comprimento, e eu vou calcular, por exemplo, a área de um quadrado, nós vamos trabalhar com comprimento vezes comprimento, não é? Esse é um quadrado de lado L. Então, este complemento como é que eu trabalho a unidade agora de área? Porque é derivado de comprimento vezes comprimento. Então, nós teremos na tabela quilômetro quadrado, novamente, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que são as unidades de comprimento. Mas quando eu faço quilômetro vezes quilômetro, por exemplo, a área de uma determinada região em quilômetros quadrados, essa é a nomenclatura. Exatamente lembrando da figura o quadrado, a área do quadrado. Decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ao transformarmos da esquerda para a direita, vamos agora não multiplicar por 10. Veja bem, multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 100. Então agora, unidades de área multiplicaremos por 100. Aqui é bom a gente marcar. Isso eu aconselho você reescrever no seu caderno pelo menos 2, 3 vezes para você decorar isso. Então, vamos dividir. Então, no processo para a esquerda, dividiremos por 100. Por 100. Por 100. Tudo bem? Então, enroscou? Foi o... Mas tudo show. Né? Estão entendendo? Então, fica bacana. Só lembrar uma coisa. Multiplicar por 100. Multiplicar por 100, vamos supor que eu vá passar para cá, de quilômetro ao quadrado para decâmetro ao quadrado, multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é multiplicar por quanto? Multiplicar por um número com 4 zeros. É só que seria o 10.000. Tudo bem? Ou, multiplicar por 100 significa jogar a vírgula do número 4 casas para a direita. Você aumenta. Claro, multiplicar por 100, você joga a vírgula para a direita. E o mesmo aqui. O que é dividir por 100, dividir por 100? Ó? De decâmetro quadrado para quilômetro quadrado. É dividir por um número com 4 zeros, acompanhado do 1, que é o 10.000. Tudo bem? E quando eu divido por 10.000, o que eu faço? Eu jogo a vírgula para a esquerda. Você vai dividir por 10.000, essa vírgula corre para a esquerda. Você pode pensar num número menor. Ele está diminuindo, dividindo, está aumentando, multiplicando. Turma, então, olha agora. Vamos entender. Essa figura espacial aqui
é um cubinho, um dado, tá? Esse é um dado, tá? Eu lembro as piadas do colégio, mas não vou falar aqui, você deve imaginar. Né? Sei. Põe um som do dinossauro aí, Tião. O Tião tá... Bom, então o dado, ele é um cubo, né? O cubo, ele tem comprimento, largura e altura. Nossa! Ó, o comprimento, na matemática é interessante. Podemos ter duas situações. Temos outro nome para a mesma coisa, ou temos o mesmo nome para coisas diferentes. Então, o cubo, quando eu vou calcular o volume de um cubo, como é que eu calculo o volume de um cubo? Comprimento, largura e altura. Altura é o nome que eu dou para comprimento, largura é o nome que eu dou para comprimento, tem também espessura, profundidade. Aqui no volume do cubo seria lado vezes lado, que seria lado elevado ao cubo, né? Lado elevado ao cubo. O próprio nome cubo, né? Vem de volume de cubo. O que nós temos então? Volume de um iceberg, você reparou que eu gosto do frio, que eu só falo de iceberg, né? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Muito bem. Saiba que o decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vou colocar algumas observaçõezinhas aqui. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Outra coisa importante é que 1 centímetro cúbico também é o mililitro. É 1 ml, que é o mililitro. Tá? Vou trabalhar também com as derivadas do litro, para você ver. Vamos trabalhar também hoje mesmo, nesta mesma aula, sobre o litro. Então, toda vez que passarmos para a direita, vamos multiplicar por 1000, multiplicar por 1000 e assim por diante, tá? Dividimos por 1000, vamos dividir por 1000 ao passarmos para a esquerda. Veja bem, opa. Tudo bem aqui? Então vá gravando aí, que é bem fácil isso daqui. O que acontece muito? Você calculou o volume, veremos isso em geometria espacial em matemática, grave esse tema, geometria espacial em matemática, e vamos transformar. Você calculou em metro cúbico e a resposta está em litro. O que eu faço? Eu transformo para decímetro cúbico, isso aqui é muito importante, e sabemos que o decímetro cúbico e o litro é a mesma coisa. Então você vai usar essa tabela para medirmos o em litro também. Transformarmos, né? Muito bem. Turma, então, continuando, o mesmo complemento, unidades de volume, aqui é o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Só que agora nós temos que tomar um cuidado. Apesar de ser volume, daqui para cá eu multiplico por 10, ó. Vezes 10, que agora são unidades derivadas simplesmente do litro. Vezes 10, vezes 10... Repare que de centilitro para mililitro, olha lá, nós multiplicamos por 10. O ideal é entender aqui, ó, divido por 10. Então eu sei que 10 mililitros é igual a 1 centilitro. Vou organizar a sua cabeça agora, vamos fazer algumas continhas para você lembrar disso. Ó, então eu divido por 10, divido por 10... e divido por 10. O que nós temos geralmente no nosso dia a dia? O litro
e o mililitro. Aqui é o que a gente mais usa. Tá? Então, se nós temos aqui, ó, repare, um recipiente com 1 litro de leite, por exemplo, a embalagem do leite está escrito lá 1 litro, nós vamos transformar para mililitro. Então, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 3 zeros. Então, daqui para cá, ó lá, vou multiplicar por 1000. Então, nós temos aqui 1.000 litros, tá? Mililitros. Corrige aqui. 1.000 mililitros, tudo bem? Então, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Turma, vocês estão lembrados que eu disse que poderemos usar o mesmo nome para coisas diferentes? Além de convidar vocês para a aula 2, nós veremos esse complemento do grau, vou até escrever aqui, grau, minuto e segundo, que é medida angular, tá? Vamos utilizar na geometria. Você vai lembrar que no segundo nós temos 2 risquinhos, no minuto nós temos 1 risquinho, e no grau, então é grau, minuto e segundo. Você vai estranhar, isso daqui é medida angular, mas veremos em matemática, tá? Simplesmente estou convidando vocês para a aula 2 de mecânica. E justificar que essa aula foi um pouquinho mais demorada, porque as aulas que envolvem conceitos básicos, são bases importantes, a gente demora um pouquinho mais, tá bom? Então, vejo vocês na aula 2. Turma, então, continuando a aula 1 de mecânica, as medidas de comprimento, massa e tempo, né? Quais são as unidades? Metro, comprimento, quilograma, massa e tempo em segundos. Vamos transformar as unidades de metro, de comprimento, da seguinte forma. Repare aqui. Para coisas muito grandes, começamos com medidas de comprimento, uma extensão de uma praia, de repente, ou o diâmetro aproximadamente, uma medida diametral de um iceberg. Coisas grandes é quilômetro, tá? Comprimento, chamada medida linear. Nós temos o quilômetro, depois vem o hectômetro, que não é muito usado, mas a gente precisa saber, o decâmetro, né? Essas que a gente usa muito, quilômetro. Depois vem o metro, utilizamos demais, metro, decímetro, o centímetro e o milímetro. Tudo que eu estiver falando aqui é suficiente para nós. O que você precisa saber, e eu darei alguns exemplos, é que toda vez que você transforma para a direita, você multiplica por 10. Então, eu sei que 1 quilômetro são 10 hectômetros. Vezes 10, 1 hectômetro são 10 decâmetros. 1 decâmetro são 10 metros. Porque na hora que eu vou passar para cá, ó, daqui para cá, eu multiplico por 10. Tá entendendo essa tabelinha? Então, isso eu vejo, né, meus alunos, às vezes, eles erram muito isso. Ó, veja bem. Então, não tem jeito. Aqui, não vai querer tentar lembrar. Na prova, aconselho você escrever mesmo isso, porque você não tem como confundir. E às vezes a gente lá, você já está cansado, já fez mais de 80 questões. Voltando, ó, veja bem. Aqui, simplesmente, você tem que decorar essa tabelinha. Eu vou dividir por 10, tá? Então, toda vez que eu passo para a esquerda, eu divido por 10. Olha só. Opa, é dividido, tá? Então, isso é fácil de memorizar, não precisaria... Ixi, eu estou com um mais na cabeça. Divido por 10, divido por 10, divido por 10. Tabela é importante você decorar. Escreva uma vez no seu caderno, na segunda você já decorou, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sabemos que, por exemplo, se eu quero transformar 1000 metros, né, em quilômetro, como é que eu faço?
Você calculou. No exercício você resolveu, deu 1000 metros. Aí, mas as respostas estão em quilômetro. O que eu faço? Ó, metro. Vamos lá. Quantas pontes nós temos até o quilômetro? 1, 2, 3. Então eu vou dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10 é dividir por 1000. Repare. Dividir por 10. Dividir por 10. Dividir por 10 é dividir por 1000. Então nós temos aqui, quanto que nós temos? 1000, 1000. Dividido por 1000. Ou, se ficar confuso isso para você, pense na quantidade de zeros. Ó. Metro, 1 0, 1 0, 1 0. Dividido por 1000, 3 zeros, tá vendo? 1 0, 2 zeros, 3 zeros. 1000 dividido por 1000, o mesmo número, sabemos que é 1 quilômetro. Sabemos, tudo bem, muita gente já sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros.